Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar aqui, né? Vamos falar aqui da operação que ocorreu ontem e vamos esclarecer algumas coisas, né? Porque assim, a imprensa tem feito disso meio que um show aí, né? Um show de horrores e estão fazendo assim uma salada de fruta que tá deixando muita gente confusa, né? Então, assim, vamos separar os crimes aqui. Vamos separar os crimes. Bom, a operação de ontem não é um desdobramento da Operação Carbono nem da Operação Tanque, tá? É um outro nome, a operação é a Operação Poço Lotado, uma coisa assim. Existe uma diferença gigantesca entre sonegador de imposto, que sonega em benefício a si mesmo, a narcotraficantes, né? A faccionados, a assassinos. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Então, assim, o negro, ele é sonegador de imposto. Ele sonega em benefício dele. Não foi comprovado nessa investigação aqui o vínculo dele, como por exemplo com o PCC ou sequer com o Comando Vermelho. Então ele não é nem faccionado. E não é defendendo ele. Não é de maneira nenhuma defendendo ele. É separar os crimes. Tá? O negro, ele é o maior devedor de imposto desse país. Eu acho que não tem quem deva mais imposto do que ele. Não tem. Mas ele sonega em benefício dele próprio. Diferente de outros criminosos que sonegam a mando do próprio crime organizado, ele sonegava porque ele não queria pagar mesmo. Ele achava que ele não queria pagar, pronto, acabou, não vou pagar, vou fazer um monte de... Vou montar umas offshore, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, em benefício dele. Em benefício dele. Ele se prevalecia das brechas que se tem em portos, entendeu? Então, assim, entra numa parte de formação de quadrilha? Entra numa parte de formação de quadrilha ali, entendeu? Ele, como advogado, ele sabe disso. Mas, assim, ele não é faccionado, ele não é traficante, ele não é assassino. O negócio do negro, o negócio dele é sonegar. Ele é sonegador de imposto. Ele é o maior sonegador de imposto. É crime. É um crime gravíssimo. Olha, é um crime. Pra mim é um crime, não é um crime grave. É gravíssimo, sim, porque deixa de arrecadar. Bom, vocês vejam. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, pelo que a gente se paga de imposto no Brasil, a gente tinha que ter uma Dinamarca. E eu olho para fora do meu apartamento e eu não vejo mais absolutamente nada parecido com a Dinamarca. Então, assim, os impostos que nós paga são coisas assim absurdas. Pelo que não oferecem pra gente. Vocês vejam, no Brasil hoje, uma pessoa, quando sai, uma pessoa tem que sair com segurança hoje. Uma pessoa que tem dinheiro. Uma pessoa que hoje tem dinheiro, ela tem que sair com segurança. Uma pessoa que hoje tem dinheiro, ela manda o seu filho estudar no exterior. Porque no Brasil você não tem segurança para o teu filho ir para a escola. Então, assim, a sonegação de impostos, ela é muito discutida, muita gente vai discordar, não, porque daí deixa de ter hospital, de ter escola, igual o caso que o Tarcísio, eu gosto muito do Tarcísio, ele falou, sim, eu concordo, mas veja só, Tarcísio, não sei se você sabe, mas os países de primeiro mundo não existe SUS. Não existe SUS. Por que no Brasil tem que existir SUS? O valor que a gente paga de imposto é algo tão absurdo, que se vocês reduzissem isso, a gente poderia pagar plano de saúde. A gente poderia viver igual os Estados Unidos vive, entendeu? Nos Estados Unidos, se você não tem plano de saúde, você vai morrer. E eu acho que, pra mim, sinceramente, você pode não concordar comigo, mas pra mim teria que ser assim, todo mundo. Porque todo mundo tem que ter a ciência que Gente, eu vou falar pra vocês. O tanto de imposto que se paga nesse país, esses tempos atrás, eu levei o meu filho nesses negócios, UPA, eu acho que se chama,
para ver se eu conseguia fazer um check-up nele. Meu filho ele tem um probleminha de saúde. Para ver se eu conseguia um dermatologista. A guria olhou na minha cara e ela falou que poderia demorar de 8 meses a 1 ano para sair uma consulta com dermatologista. Então, assim, esse negócio, porque deixou de construir tantos hospitais, essa história não cola, Tarcísio, e eu sou uma defensora sua. Essa história, deixou de construir tantos hospitais, não cola, entendeu? Não cola, no Brasil não cola. Esse dinheiro que foi sonegado pelo negro ia para os bolsos dos corruptos do Brasil, a gente sabe disso. Entendeu? E não é defendendo o negro aqui em hipótese nenhuma. Ele cometeu um crime que, se fosse outro país, como por exemplo os Estados Unidos, é pena de morte para ele. Era pena de morte para ele sabe disso, entendeu? Ele se prevaleceu das falhas das leis brasileiras. Ele, como advogado, ele viu que ele conseguia fazer isso. Entendeu? Mas existe uma diferença muito grande entre ele ser sonegador de imposto a ele ser comparado a narcotraficante, a assassinos, a pessoas que ameaçavam empresários, que intimidavam empresários, que simplesmente achavam que eram donos de cidades, que fizeram de um estado um narco-estado, que fizeram de uma capital um centro comercial de lavagem de dinheiro, que simplesmente venderam um porto, como foi o porto de Paranaguá, para o crime organizado em São Paulo, como se fosse uma galinha de ovos de ouro. Então, assim, a gente está falando da Operação Carbono, aonde existe criminosos faccionados, que são ligados, foi comprovado, a Polícia Federal comprovou o vínculo deles com a facção criminosa de São Paulo, com máfias, entendeu? Criminosos que iam para o exterior negociar toneladas e toneladas de cocaína, mandavam containers e containers de cocaína para o exterior. Caras que negociavam com mafiosos do mundo inteiro, sendo que eles adquiriram, para mim, eu já falei aqui, que para mim esses caras têm envolvimento em 2 assassinatos bem suspeitos, justamente com as práticas que os mafiosos, principalmente os albaneses, os russos, eles costumam praticar, que é a tal do suicídio, entendeu? Então, assim, separem os crimes. O magro, ele é sonegador de imposto, ele não é assassino. Nessa operação, pelas informações que eu tive, ele não tem vínculo com o PCC, nem com o Comando Vermelho. Então, assim, ele é sonegador de imposto baseado nos interesses dele. Ele fez tudo o que ele fez baseado no interesse dele. Ele não se preocupou com mais ninguém. Ele sonegou, deixou do Estado faturar. Só que assim, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de dizer que todo esse dinheiro que foi sonegado iria para os cofres públicos, que isso é uma mentira. A gente está vendo aí os rombos bilionários que está tendo, por exemplo, no INSS, entendeu? Então, assim, a hipocrisia tem que ter um certo limite, viu, Tarcísio? Eu sou tua apoiadora, mas, assim, tem coisa que é muita hipocrisia você achar que todo esse dinheiro que o Migro aí, ele sonegou, ia para os cofres públicos, porque isso não ia. Isso ia para os bolsos dos políticos corruptos do nosso país. E também outra coisa que tem que separar. O negro, ele não é traficante, ele não é assassino, ele não é terrorista, entendeu? Até onde eu sei, ele não ameaçava as pessoas de morte. Então, existe uma grande diferença entre ele e os criminosos faccionados, terroristas da Operação Carbono e da Operação Tanque. Existe uma diferença muito grande entre um e outro. O magro é sonegador de imposto. Ele montou uma estrutura que pode ser considerada ali uma formação de quadrilha, que vai, na realidade, ser considerada uma formação de quadrilha perante o juiz, sim, mas ele não é traficante, ele não lavava o dinheiro, inclusive, de assalto a banco, entendeu? Então, existe uma grande diferença nisso. Então, assim, vamos para o próximo vídeo aqui, que eu tenho mais coisa para falar.